Na Netflix tem uma minissérie chamada O Gambito da Rainha, que conta a história de Beth Harmon, que é uma menina que muito cedo aprende a jogar xadrez e logo tem uma fama aí internacional e disputa com os maiores jogadores do mundo. E na final ela vai jogar contra um russo chamado Borgov, que é um cara que nunca perdeu. E ela mesmo diz na minissérie que é o único cara que ela tem medo de jogar. Quando ela está conversando com um dos seus adversários, ele pergunta assim para ela: sabe por que é tão difícil jogar contra os russos? Porque os russos jogam xadrez coletivo. Aí eu estava assistindo a série e ouvi essa frase, eu pensei: xadrez coletivo? Mas xadrez é um jogo que se joga sozinho. Como assim xadrez coletivo? E uma das cenas, quando ela está jogando com outro russo, não o tal do Borgov, mas ela está jogando na semifinal contra um outro russo, ele pede um adiamento. O jogo é encerrado, é pausado e eles vão voltar no outro dia. A Beth Harmon está indo para o quarto dela e ela passa por outros quartos e ela vê no quarto desse outro russo que ela está conversando que ele está conversando com o Borgov e outros jogadores russos, e eles estão juntos analisando o jogo entre ele e a Beth Harmon. E aí que ela percebe que ela não está jogando contra ele, mas ela está jogando contra todos eles, contra todos os russos. E foi aí que eu entendi o que ele quis dizer com xadrez coletivo. O interessante é que esses outros russos, todos eles faziam parte do mesmo campeonato e jogavam entre eles. E eles acabaram ali perdendo, inclusive alguns perderam até para esse russo que estava jogando contra a Beth Harmon, e alguns perderam por causa que jogaram contra o tal do Borgov. Mas o que é interessante é que eles não jogavam apenas o seu jogo, mas gostavam de ajudar os seus outros companheiros russos a ganharem os seus jogos, mesmo que eles já estivessem perdido, mesmo que não fosse a vez deles de jogar. O que a Beth Harmon entendeu é que os russos, eles não têm um orgulho apenas de individual, de eles mesmos ganharem os seus jogos, mas eles tinham e têm um orgulho russo, ou seja, eles querem que a Rússia seja campeã. Eles querem que os jogadores russos ganhem os jogos. Eles querem que seja o Borgov ou seja outro, eles querem que a Rússia seja conhecida como ser responsável por ter os melhores jogadores do xadrez. O interessante é que a Beth Harmon vai aprender que depois ela precisa ser também alguém que joga um xadrez coletivo. Eu não vou contar o final para você assistir, mas ela aprende essa preciosa lição. Isso me fez lembrar de um texto de Paulo em Romanos 12, ele vai dizer que nós temos que ser como aqueles que choram com os que choram, como aqueles que se alegram com os que se alegram. Ou seja, como aqueles que participam como um corpo, como membros do mesmo corpo, de todas as situações, vivendo todas as situações como se fossem nossas situações. O interessante, um pouco depois ele vai dizer que ninguém deve ter um orgulho imaginando que sabe todas as coisas, imaginando que tem todas as respostas. Não. Nós temos tanto que viver as mesmas situações, compartilhar das mesmas situações, como também temos muito a aprender e muito a ensinar como membros desse mesmo corpo. Então a gente tem que ser assim, nós temos que não pensar que a nossa caminhada cristã é uma caminhada individual, mas é uma caminhada de corpo. É uma caminhada onde eu quero que você vença, onde você quer que eu vença. É uma caminhada onde eu participo da sua derrota como se fosse minha e participo da sua vitória como se fosse minha. Assim é o corpo de Cristo, assim é o xadrez coletivo. E é assim que nós devemos nos comportar como verdadeiros cristãos.